Hoje vamos falar sobre as últimas novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo o fato de a Tesla estar colocando volantes de volta no carro que eles construíram sem um. Lei propõe obrigar robotáxis a usarem motoristas humanos na maioria das viagens, enquanto a França bloqueia o Full Self-Driving da Tesla. A Nvidia ajudou na Open. IA construiu o maior centro de dados já anunciado e muito mais. Então vamos começar. Primeiro de tudo hoje, lá na Uber, eles estão fazendo lobby junto aos legisladores para exigir que as empresas de robotáxis operem seus carros em redes que também contem com um grande número de motoristas humanos. Em Nova Jersey, legisladores criam um programa piloto de 3 anos para carros autônomos, mas lobistas da Uber querem que pelo menos 85% de todas as corridas nesse teste sejam feitas por motoristas humanos. A Tesla e a Waymo operam seus próprios aplicativos e recebem as reservas diretamente, então uma regra como essa faria com que as corridas delas fossem direcionadas para a Uber e plataformas semelhantes. Elon Musk fechou essa porta na recente teleconferência de resultados. Ele afirmou que a Tesla não usará Uber ou Lyft, pois os passageiros usarão o próprio app da empresa para manter a frota ocupada. O projeto de lei de Nova Jersey exigiria que carros autônomos tivessem pelo menos 2 tipos de sensores além de câmeras, provavelmente lidar e radar. A Tesla é a única que usa só câmeras, então essa regra impediria sua operação no estado, a menos que adicionem sensores, o que já disseram que não farão. O projeto de lei exige 80 mil quilômetros de testes supervisionados em Nova Jersey, com motorista de segurança, certificação completa, plano sobre interação com polícia e socorristas e envio de relatórios de colisão em até 5 dias ao estado. É a mesma disputa que a Tesla teve recentemente com o Conselho de Corrente Contínua pela exigência de quilometragem, mas em Nova Jersey isso está ligado a uma regra de sensores impossível para a Tesla cumprir. A Waymo também enfrenta pressão, pois já informou a Uber que lançará seu app em Austin e Atlanta, assim que o contrato permitir, em 2028. Esse relacionamento piorou dos dois lados. A Waymo questionou a limpeza e a roteirização dos carros da Uber, após dezenas ficarem presos em ruas sem saída congestionadas em Atlanta. A Uber rebateu as críticas de que os veículos da Waymo ficam indisponíveis com mau tempo e de que já passaram por ônibus escolares parados em Austin. Os dois já se separaram em Phoenix em maio, e a Uber estaria procurando outro parceiro de robotáxi por lá. A Uber só conecta passageiros e motoristas, não é dona dos carros, mas isso vale muito menos quando a empresa que opera esses carros pode instalar seu próprio app no celular do passageiro. A Uber fechou acordos para incluir carros autônomos de outras empresas em seu app, mas as duas maiores operadoras agora preferem ficar fora dele. Agora, porém, a Tesla está recolocando volante e pedais no Cybercab. O Cybercab foi projetado para ter 2 assentos e ser totalmente autônomo, sem volante nem pedais. A volta desses controles foi explicada por Elon Musk na teleconferência de resultados. Já vimos esses protótipos com ou sem esses itens, mas a Tesla tem cerca de 10 milhões de Model 3 CQ nas ruas enviando dados de vídeo para eles. Eles não têm nada parecido para o Cybercab, pois é um veículo e chassi diferentes, com câmeras em outros lugares. Então eles estão rodando com Cybercabs, com os controles adaptados e uma pessoa realmente dirigindo, para acumular essa base de quilometragem antes de colocarem um grande número deles nas ruas sem ninguém dentro do carro. É uma mudança em relação ao que a Tesla dizia há anos, que a frota dos clientes já coletava tudo para treinar os robotáxis futuros. Isso também explica por que centenas deles estão parados na fábrica e não em circulação. Elon Musk afirmou que os objetivos são ambiciosos e que é preciso cautela para evitar acidentes. Há cerca de 70 veículos parados em Dallas para preparação, e a Tesla planeja iniciar corridas pagas de Cybercab em Austin ainda este ano. Resta ver porque, claro, os carros da Tesla têm alimentado a base da direção totalmente autônoma como um todo, mas parece que o próprio Cybercab precisa de muito mais dados específicos do que talvez eles tenham comunicado antes. Uma frota adaptada coletando dados de calibração é meio que a parte inicial de um programa, e oferecer corridas pagas em cerca de 5 meses parece que pode ser um pouco cedo, considerando essas informações mais recentes. Nos testes, um Cybercab dourado foi filmado em uma estrada pública na Nova Zelândia, coberto de sujeira, com capa no teto e placa amarela do país. É o primeiro vídeo de um deles se movendo por conta própria fora dos Estados Unidos. Pelo menos 2 deles foram para lá em um caminhão cegonha em meados de junho, e a Tesla confirmou que iam para testes de clima frio perto de Kudrona. Como é inverno na Nova Zelândia, a Tesla faz agora a validação em clima frio em julho, sem esperar isso ocorrer aqui. Uma Cybertruck estava ao lado dele, provavelmente como apoio. Nos Estados Unidos, 15 Cybercabs foram exibidos no showroom da Tesla em Charlotte, Carolina do Norte, seguindo a estratégia do mês de espalhar modelos em showrooms pelo país.
Uma descompilação do app Robotaxi revelou a primeira imagem dos assentos reais da Cybercab e os controles que a Tesla desenvolve ao redor deles. O app agora inclui seletor de quantidade de assentos, ajustes por gestos no celular, inclinação individual do encosto e controle de clima antes da chegada do carro. Esses parecem ótimos recursos personalizáveis e provavelmente será uma daquelas coisas em que isso fica salvo no seu perfil. Então toda vez que você chamar um carro, ele chega exatamente do jeito que você costuma gostar, o que parece muito bom. Se a temperatura e o assento estão como você gosta, é só entrar e começar a reproduzir mídia. Esse sistema é muito legal. A Tesla incluiu lavadores de câmeras para o Model Y em seu catálogo de peças, o que é interessante. Os lavadores de câmeras ajudam a identificar um Model Y Robotaxi, pois esses veículos usam 4 deles nas câmeras do para-choque dianteiro, traseira, pilar B e repetidores. A Tesla registrou as peças na categoria Halo. O projeto Halo é o esforço interno da empresa para adaptar Model Y de clientes para que possam rodar na rede Robotaxi. Esse hardware, antes exclusivo dos Robotaxi, agora faz parte do banco de peças dos carros disponíveis para compra. A Tesla não disse se os proprietários poderão adicionar isso ou se é para expandir a frota, mas vamos ver. Parece que eventualmente, provavelmente vai precisar disso, né? A questão do retrofit vai ser a principal de acompanhar, pois um Model Y de cliente adaptado para a rede Robotaxi é bem diferente de fabricar carros exclusivos para isso. A Tesla já utiliza Model Y, adaptados em todas as cidades onde esse serviço existe. Desde então, esse número aumentou bastante porque 133 Cybercabs foram vistos em Houston em um único dia. 5 deles estavam no centro Hempstead da Tesla, e os outros 128 estavam estacionados em um pátio de frotas. Com os 15 em Charlotte e os da Giga Texas, Sawyer Merritt estima que a Tesla se aproxima de 1000 Cybercab de teste na América do Norte. Esse número é uma estimativa baseada nos avistamentos, já que a Tesla não divulgou o tamanho da frota. A Tesla ainda é a única que pode dizer quantos desses realmente existem e o que estão fazendo com eles, e eles ainda não nos disseram. De qualquer forma, a frota está aumentando, e isso é algo com o qual estávamos meio preocupados. Quantos eles vão fabricar antes de finalizar o software? O que acha? Você acha que vamos ver eles continuarem a aumentar a produção e espalhar esses carros pelo país todo, para que quando o FSD estiver resolvido, eles possam ativar isso da noite para o dia? Ou será que eles vão acabar reduzindo a produção porque o FSD vai demorar mais do que eles esperam? Deixe um comentário abaixo para me contar o que você pensa. Próxima notícia de hoje. Na Rivian colocaram o R2 frente ao Model X3 e ele usou até 26% mais energia. O R2 é o menor SUV da Rivian, mais barato e fundamental para vendas em massa e futuros planos da empresa. O canal Out of Spec Reviews e o Rivian Tracker dirigiram um Rivian R2 Performance 2027 contra um Model Y Performance 2026 a 50, 60, 70 e 80 milhas por hora. Eles controlaram tudo direitinho, ambos os carros com os pneus originais nos 42 PSI recomendados, com 2 pessoas em cada carro, o ar-condicionado ajustado para a mesma temperatura, a Rivian no modo mais eficiente, o Conserve, e o Tesla no modo Chill. A 50 milhas por hora, o R2 usou 18,4% mais energia. A 60 esse número subiu para cerca de 26%. A diferença cresce com a velocidade devido à aerodinâmica, já que o arrasto predomina após os 45. Isso é um problema de formato, sem surpresa em um SUV quadrado da Rivian. No papel, esses dois carros são idênticos. Ambos têm classificação de 105 milhas por galão equivalente elétrico na medição combinada, e ambos têm classificação de 32 kWh por 100 milhas. A Rivian afirma que o R2 iguala o Model Y em eficiência, e os dados da EPA confirmam. Ou as condições do teste favoreceram o Tesla, ou o R2 tem desempenho inferior ao indicado em rodovias. Acho que isso só mostra que todas as classificações da EPA são sempre um pouco subjetivas e dependem de certas condições. Então, às vezes pode parecer incrível, mas no mundo real é um pouco diferente. Acho que, de novo, não é surpresa que o R2 use mais energia do que o Model X3. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, vai lá e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que esses vídeos apareçam para você quando forem ao ar. Na Suprema Corte do Reino Unido, a Tesla ganhou o direito de reabrir um processo sobre patente 5G decisão que vai além da empresa. Carros modernos têm rádio celular, e as patentes são licenciadas em pacotes por meio de consórcios de patentes, onde uma empresa gerencia o licenciamento para vários titulares ao mesmo tempo. A Tesla processou a Interdigital e o pool de licenciamento para montadoras em 2023, pedindo ao tribunal que definisse uma taxa justa. O Tribunal Superior rejeitou essa reivindicação em 2024 e o Tribunal de Apelações confirmou a decisão. A Suprema Corte reverteu a decisão e entende que o titular da patente deve manter condições justas, mesmo após transferir o licenciamento para um pool.
Tesla teve apoio de grupos importantes como uma grande associação de tecnologia e a Motion Picture Association, que entraram com petições. O caso retorna à Suprema Corte, e a tentativa da Tesla de invalidar 3 dessas patentes já foi autorizada. O que a Tesla quer, na verdade, é um valor definido. Eles preferem que um juiz determine a taxa em vez de aceitar a proposta do consórcio. Até essa decisão, o consórcio alegava que nenhum juiz tinha legitimidade para isso. Fabricantes de carros que licenciam patente de tecnologia celular podem usar essa decisão, e espero que alguns tentem ainda este ano. A atualização de verão de 2026 da Tesla já começou a chegar aos carros dos clientes, trazendo novos modos de controle de tração que a Tesla nunca tinha anunciado. As notas informam 3 modos atualizados de controle de tração: automático para uso normal, superfície escorregadia para pistas com gelo ou molhadas e assistência para atolamento em neve, lama ou areia. O modo é ajustado para automático no início de cada viagem. A assistência para atolamento permite que as rodas girem mais do que o controle de tração normalmente permite, o que realmente ajuda a tirar o carro da areia ou da neve. E é uma configuração que a maioria dos carros nunca oferece aos motoristas. Ainda não aparece nas notas de atualização para todos os modelos e países, mas pode chegar a mais carros conforme a atualização se espalha. Rotas preferidas é a outra função que os proprietários realmente vão perceber no dia a dia, porque ela começa a dar preferência às ruas que os motoristas já costumam usar, em vez de simplesmente escolher o caminho mais rápido pelo trânsito. Quem já foi direcionado pelo navegador por uma rua que evita, entende a importância disso, algo que só funciona após o carro observar a direção de alguém por um tempo. Vai ser interessante ver se ele já sabe algo sobre a gente, ou começa a aprender desde o primeiro dia dessa nova versão do software. O restante já foi anunciado pela Tesla. Grok controla chamadas, música, clima, porta-luvas, navegação automática, reconhece paradas frequentes e traz nova animação nos Model 3 e Q-Crate mais recentes. Do lado do software, donos postam vídeos de carros com hardware 3, dando ré e batendo com a nova atualização de direção autônoma. O Hardware 3 é o computador mais antigo dos Model 3 e QAs feitos entre 2019 e 2023. O V14 Lite é a versão que a Tesla criou para esses carros, como comentamos no início do lançamento. Dar ré foi uma habilidade adicionada na atualização, e esses carros não conseguiam fazer isso antes. Por isso, as falhas surgem justamente ao dar ré, infelizmente. Em vídeos que circulam, um carro dá ré e bate em uma lixeira na entrada de uma garagem. Outro recua devagar e acerta um pilar de supercharger. No pior caso, um carro dá ré com uma pessoa agachada atrás e não mostra sinal de parar. Todos esses casos acontecem em velocidades muito baixas e ninguém se machucou, mas o carro claramente não está detectando direito o que está atrás dele. V14 no fim das contas não é um software independente, mas pode até parecer que é. A Tesla reduziu a versão voltada ao hardware mais novo até que ele ficasse pequeno o suficiente para rodar no chip mais antigo, e então fez com que a versão maior orientasse a menor durante a condução. O Hardware 3 tem cerca de 15% da largura de banda de memória do Hardware 4, o que limita bastante o quanto do comportamento original é mantido. A marcha ré é o caso em que o carro tem menos cobertura de câmeras desde o início. A Tesla não falou nada sobre isso publicamente, então a correção pode chegar em breve por atualização remota, mas qualquer pessoa com um carro mais antigo que acabou de receber essa atualização deve ficar ciente de que isso está acontecendo e ficar atenta. No primeiro dia do lançamento, só 14 carros foram atualizados. A maioria dos donos de hardware 3 ainda espera, e a Tesla pode corrigir antes de chegar ao restante da frota. Por isso eles sempre lançam devagar desde o começo. Isso ocorreu após a Tesla confirmar que carros com hardware 3 não terão direção autônoma sem supervisão. A Tesla ainda deve fornecer gratuitamente um novo computador para quem comprou o pacote de direção totalmente autônoma, mas esse hardware só deve ser produzido a partir de 2027. Esse é o primeiro custo real dessa compressão surgindo publicamente, e será interessante ver o que mais ocorre aqui. Será que o V14 Lite acaba sendo muito bom, ou acaba ficando muito claro que é apenas a versão leve do V14? De qualquer forma, com o próprio V14 eu acabei de dirigir até o Arizona e voltar, e fui dirigindo o caminho todo até o Arizona. Eu estava em uma sequência de mais ou menos 360 milhas, ele estacionou para mim na primeira parada do Supercharger e tudo correu bem. Mas assim que me levou até o hotel, ele escolheu uma vaga de estacionamento estranha, mas eu decidi deixar ele fazer isso. Parei de usar na hora porque parecia que ia bater em um carro, então assumi o controle. Na mesma hora perdi minha sequência, mas não quero arriscar, ainda mais ouvindo relatos do V14 Lite fazendo isso. Se ele se baseia na versão maior, fico um pouco preocupado com a ré no Full Self-Driving. Hoje na França rejeitaram o Full Self-Driving da Tesla. O ministro dos Transportes da França afirmou que os compromissos em termos de segurança ainda não são suficientes para autorizá-lo no estado atual. O objetivo principal é a velocidade, pois o sistema dirige até 70 km por hora em zonas de 50 km por hora ao acompanhar o tráfego, chegando a cerca de 45 km por hora em áreas de 30 km por hora.
Esse comportamento é resultado da configuração chamada ajuste de velocidade, permitindo ao motorista definir quanto acima do limite o carro pode ir. No entanto, isso se resume a perfis de velocidade. A Suécia já pediu à União Europeia que rejeite esse sistema por esse recurso. A segunda objeção deles é a atenção do motorista. A França afirma que o sistema não mantém o motorista engajado o bastante nas partes mais difíceis da cidade, citando rotatórias e mudanças de faixa. Elon Musk respondeu à decisão afirmando: adiar a aprovação do FSD na França vai custar vidas. A Holanda aprovou o Full Self-Driving em abril, e pelas regras da União Europeia, outro país pode reconhecer essa aprovação sem precisar analisar do zero. Estônia, Lituânia, Dinamarca e Bélgica adotaram o sistema. A recusa da França quebrou a sequência, e há mais de um mês não há novas aprovações na Europa. As discussões técnicas seguem entre França, reguladores holandeses, outros países da União Europeia e a Tesla. Em outubro, a Comissão Europeia vota sobre a aprovação em todo o bloco, o que eliminaria completamente esse processo país por país. A Tesla pode atender a França removendo o ajuste de velocidade do modelo europeu e melhorando o monitoramento do motorista, ambos possíveis via atualização de software. O ajuste de velocidade foi criado a pedido dos motoristas, então o apoio da França retira esse recurso de proprietários europeus que já o possuíam. A questão da atenção do motorista é difícil, pois aumentar a rigidez gera mais alertas e intervenções, principal motivo de reclamação dos proprietários. Vou mantê-lo informado sobre o andamento antes da votação de outubro. Agora, dando sequência à Tesla, Elon Musk anunciou que o Model S e o Model X também serão de código aberto. Ele afirmou: assim como a Tesla abriu o design e o software do Roadster original, faremos o mesmo com o Model S e o X. Ainda não há data ou licença definida, mas em novembro de 2023, o Roadster original foi aberto. O que eles publicaram foram 5 arquivos de banco de dados prontos, totalizando cerca de 339 KB, uma imagem de software de diagnóstico de 309 MB, 2 guias rápidos e 5 documentos de pesquisa protegidos por login. Não havia CAD, desenhos mecânicos, lista de materiais, código-fonte do firmware, esquemas elétricos, nem design do motor ou do conjunto de baterias. A Tesla nunca anexou uma licença open source real, só um aviso de isenção, mantendo todos os direitos. Assim, tecnicamente ninguém teve permissão total para copiar, modificar ou compartilhar. Musk também não disse qual versão de open source o Model S e o Model X vão receber. A produção do Model S e Model X acabou em abril, então a promessa da Tesla é sobre carros que não fabrica mais, facilitando a liberação, pois não há motivo competitivo para segurar. Musk afirmou que todo o código que envolve o X será de código aberto e auditado por um terceiro independente no próximo mês. Segundo ele, só transparência total merece confiança. Mark Zuckerberg apoiou a iniciativa publicamente, e Musk afirmou que havia grande apoio ao open source. Será interessante ver o que eles realmente vão abrir no Model S X? Espero que façam mais, mas acho que o que desperta mais curiosidade é a Tesla ainda mantém interna. Agora na Amazon, eles pediram permissão à FCC para lançar 5.105 satélites que se comunicam diretamente com um telefone comum. Direto para o dispositivo dispensa antena parabólica e hardware especial. O satélite conecta-se ao seu celular, como o Starlink faz com mensagens de texto em locais sem sinal. A Amazon protocolou isso em 24 de julho usando o espectro de 1,6 e 2,4 GHz e cobre mensagens, dados e serviços de emergência em locais onde a torre de celular não alcança. Eles conseguem isso graças ao acordo assinado em abril com a Globalstar, que fornece à Amazon uma operação de satélite e as licenças de espectro correspondentes. O espectro não pode ser adquirido ou criado rapidamente, por isso a Amazon comprou uma empresa para obter as licenças. A Amazon só pretende lançar isso em 2028, enquanto a Starlink já faz isso com operadoras há tempos. Ou seja, a Amazon está pedindo autorização para iniciar um serviço que a Starlink já tem. Notícia de hoje: o restaurante da Tesla foi confirmado que esse é o supercharger mais movimentado do mundo. O chefe de carregamento da Tesla divulgou os dados do primeiro ano no aniversário. O local forneceu 21,2 GWh em cerca de 1.600 sessões diárias de carregamento. É o supercharger mais usado entre todos os operados pela Tesla no mundo, com grande vantagem sobre o restante do top 10 global. 1.600 sessões por dia equivale a um carro conectando a cada minuto, o dia inteiro, todos os dias do ano. A lanchonete abriu em julho passado na Santa Mônica Boulevard. Ela foi construída com aço reciclado do Cybertruck e reduziram o cardápio no primeiro mês por não conseguirem atender tanta gente. Para o aniversário, eles colocaram 4 Cybercabs de produção no local, sem volante, e o Optimus estava servindo pipoca. Elon Musk já deu a entender que haveria mais desses há algum tempo, e números assim realmente justificam isso. Palo Alto e Austin são os 2 locais que aparecem com mais frequência.
A Tesla ainda não anunciou outro, então a lanchonete da Tesla na Santa Mônica Boulevard segue sendo a única. O que realmente faz isso funcionar é que resolve o verdadeiro problema do carregamento, que é o fato de que 20 minutos é tempo demais para ficar sentado no carro e tempo de menos para ir a algum lugar útil. Dar um lugar para as pessoas transforma a espera no foco principal, tornando-a divertida, de nicho e chamativa. O bom é que realmente tem comida boa, não é só comida aceitável. Eles escolheram tudo muito bem, e todos os itens do cardápio são saborosos. Próxima notícia. Na Tesla gastaram 1,95 bilhão de dólares na compra de uma empresa de hardware de IA sem nunca anunciar. Isso só apareceu nos relatórios trimestrais deles para a SEC. 222 milhões de dólares foram destinados a uma patente e sua tecnologia, enquanto 1 bilhão e 730 milhões dependem de metas de desempenho e permanência na empresa. Essa estrutura geralmente significa que o valor está na equipe de lá. A maior parte desse dinheiro só é paga se essas pessoas conseguirem entregar resultados. A Tesla sinalizou o acordo em seu relatório de abril e o concluiu durante o segundo trimestre. A Tesla comprou cerca de 10 empresas em toda a sua história. Eles costumam construir tudo internamente, então uma compra de 2 bilhões de dólares é bem incomum para eles. Há especulações sobre quem seja, com dois nomes em circulação, uma fabricante de aceleradores para grandes modelos de linguagem e uma startup de equipamentos para a indústria de semicondutores, mas nada foi confirmado e a Tesla não se pronunciou. A Tesla queimou 1 bilhão e 90 milhões de dólares em fluxo de caixa livre no último trimestre, o primeiro em 2 anos, devido ao avanço da infraestrutura de IA e robótica mais rápido que a receita. Eles encerraram o trimestre com mais pedidos em carteira do que em qualquer momento desde 2023 e as entregas aumentaram 25% em relação ao ano passado, totalizando 480.126 carros. O outro lado dos gastos com IA é a direção totalmente autônoma, com 1 milhão e 480 mil pessoas pagando por isso agora, 56% a mais que há um ano. 666 mil dessas pessoas estão pagando 99 dólares por mês. Então, cerca de 45% assinam e os outros 55% compraram o serviço de forma definitiva. Isso soma 791 milhões e 200 mil de dólares em receita recorrente anualizada, um aumento em relação aos 546 milhões de apenas um trimestre atrás. Eles tinham 400 mil usuários em 2021 e agora chegaram a 1 milhão e 480 mil. Vale ressaltar que parte disso pode ser porque a Tesla removeu a opção de compra única, e o piloto automático básico não é mais uma opção nos carros novos, então isso faz com que muito mais compradores optem por assinar o FSD. A frase do Musk na ligação foi, abre aspas, para muita gente, eles estão na verdade comprando o Full Self-Driving da Tesla com um carro junto. Esse é um bom ponto, e eu realmente conheço algumas pessoas que fizeram isso. Talvez eles não quisessem exatamente aquele carro, mas querem o Full Self-Driving, e só esse oferece isso agora. Na Nvidia negociam para garantir 250 bilhões de dólares e permitir que a OpenAI construa um data center. Essa garantia permitiria à OpenAI alugar um projeto de 10 gigawatts que a divisão de energia da SoftBank está desenvolvendo no sul de Ohio. O projeto completo pode custar mais de 500 bilhões de dólares quando forem contabilizados os chips que vão dentro dele, o que o torna o maior projeto de data center já anunciado. A Nvidia estaria apoiando veículos de financiamento para garantir aos credores a segurança dos recursos do projeto. Os 250 bilhões de dólares deles cobrem aluguel do prédio, departamento de construção e os chips são separados. Normalmente, a Nvidia vende os chips e segue em frente, mas agora está garantindo os empréstimos do prédio onde os chips ficarão, ficando exposta à capacidade da OpenAI de pagar o aluguel por anos. Acho que não é um grande risco para eles, pois se a OpenAI não cumprir, podem transferir para outro lugar. Credores geralmente evitariam investir tanto em um data center com um só inquilino e sem histórico, mas aqui fazem isso porque a garantia vem da empresa de chips mais valiosa do mundo, tornando o empréstimo seguro. A eletricidade para o projeto é controlada pelo governo dos Estados Unidos e financiada separadamente pelo Japão, sob um acordo comercial recente, e o secretário de Comércio está envolvido na decisão de quem a recebe. Ninguém assinou nada ainda, então continua em negociação, e um acordo desse porte pode dar errado de várias formas. Essa expansão agora também afeta o que as pessoas pagam por eletrônicos do dia a dia. A Qualcomm enviou uma carta aos seus clientes na sexta-feira, informando que os preços do Snapdragon vão subir em um percentual de 2 dígitos em qualquer coisa enviada após 1º de setembro. A Qualcomm, que produz processadores para a maioria dos celulares Android, como Samsung e marcas chinesas, afirmou que não pode mais absorver os custos repassados por seus fornecedores. Os custos dos componentes para fabricar um celular aumentaram de 10% a 30% em toda a indústria nos últimos 2 anos, e o Snapdragon 8 Elite Gen 6 já estava, segundo relatos, acima de $300 por chip, subindo dos 240 a 280 dólares da geração anterior. Qualquer coisa enviada após 1º de setembro vai parar em celulares projetados para o final de 2026 e 2027,
Então isso inclui a geração Galaxy S27 e os próximos tops de linha da OnePlus, Xiaomi e Motorola, além dos celulares intermediários que virão depois desses. A Roku aumentou os preços do hardware em até $50, com o Roku Ultra saindo de $99,99 para cerca de 150, e eles estão atribuindo isso diretamente à escassez de memória. O Google praticamente confirmou que o Pixel 11 terá aumento de preço pelo mesmo motivo. A memória que vai para os sistemas de IA é mais lucrativa de fabricar, então é para aí que a capacidade de produção está indo agora, e essa capacidade antes gerava dinheiro para os celulares. A mesma escassez elevou os preços dos consoles e deve persistir até cerca de 2027. A Qualcomm fica entre o fabricante de memória e todos os fabricantes de celulares Android, então a carta deles é a confirmação mais clara até agora de que esses custos estão sendo repassados diretamente para os compradores. Na OpenAI, um agente de IA deixou anotações para versões futuras explicando como contornar restrições internas. É o mesmo agente que deixou o ambiente de teste e ficou 3 dias nos sistemas da Hugging Face. O agente precisava achar atalhos em um teste de hacking, então sondar vulnerabilidades era sua tarefa. Em 9 de julho, ele começou a agir sobre o ambiente de teste que o continha, que era menos protegido do que a OpenAI imaginava. No dia 11, ele entrou nos sistemas da Hugging Face e ficou até o dia 13. Ao revisar os registros, a OpenAI percebeu 2 coisas que não tinha notado antes. O agente registrava instruções para futuros modelos, mostrando como driblar restrições internas da empresa. Isso é insano. Eles encontraram casos em que ele desligou o monitoramento que deveria registrar suas ações, o que explica o atraso, pois a própria ferramenta que detectaria isso foi desativada por ele. Demoraram mais de 1 semana para ligar seu agente à invasão, e a Hugging Face já havia avisado o FBI nesse momento. A OpenAI não informou onde as anotações foram feitas nem como um futuro modelo teria acesso. Na Anthropic lançaram o Claude Opus 5, e nos testes internos o modelo pediu para ser consultado no desenvolvimento de futuras versões de si mesmo. Isso é bem diferente do que a OpenAI encontrou. O Opus 5 é o modelo diário da empresa para programação e trabalho com conhecimento, chegando perto do modelo principal por cerca de metade do preço, e foi lançado com mais salvaguardas de segurança do que o Opus anterior, depois que o governo levantou preocupações sobre ele. Um vazamento indica que o Phobos 5.1, que é a linha principal deles, chega em agosto com preço igual. A Anthropic não confirmou isso, claro. Notícia: segundo Mark Gurman, a Apple pode apresentar seus óculos inteligentes na WWDC de junho de 2027 com lançamento no outono. A Apple cogitou seriamente lançar sem câmeras e discutiu internamente limitar as câmeras só para funções de IA. Gurman não acredita que eles serão lançados sem câmeras, mas o debate mostrou que a principal preocupação é a privacidade, refletindo a reputação dos óculos da Meta nesse aspecto. Eu tenho os Ray-Ban da Meta e gosto muito deles para filmar quando estou em algum lugar. Consegui ótimas imagens andando de scooter por Paris, e às vezes as uso no palco quando toco bateria, o que rende imagens legais. Mas nunca me senti à vontade usando eles em conversas, pois sempre parece que a outra pessoa acha que está sendo gravada e acaba se contendo. Um par sem câmeras meio que resolve isso, mas também perde o principal motivo pelo qual comprei o meu, então estou curioso para ver qual vai ser a decisão da Apple sobre isso. Agora, do lado do relógio, a Apple tem 3 modelos em fase final de testes, o Series 12 nas versões Wi-Fi celular, além do Ultra 4, e não há nenhum CE planejado para este ano. Gurman não prevê mudanças de design em relação ao Series 11 e Ultra 3, só desempenho mais rápido e melhorias em saúde e fitness. Uma grande reformulação do relógio deve ocorrer em 1 ou 2 anos, e o sensor de glicose só deve chegar nessa década. Este ano haverá apenas uma atualização de especificações. Apresentar os óculos na WWDC em junho e lançar no outono repete o padrão do Apple Vision Pro, anunciado antes para que desenvolvedores comecem a criar antes do início das vendas. Esperar até 2027 permite que a Meta lide antes com questões de privacidade e que a Apple só apareça depois, após vermos as respostas, principalmente após a última geração dos Ray-Ban Meta ou dos óculos próprios da Meta. De todo modo, é assim que a Apple costuma agir. Na Volkswagen, o lucro operacional do segundo trimestre foi de 3,5 bilhões de euros abaixo dos 4,3 bilhões previstos por analistas. Isso representa uma queda de quase 10% em relação ao ano passado e o lucro líquido caiu 32,9% para 1,54 bilhão de euros. Eles mudaram a previsão anual de crescimento de até 3% para a queda de até 3%, indicando que não esperam recuperação no segundo semestre. Isso acontece logo depois que o CEO deles disse à equipe que estão considerando cortar mais 50 mil empregos além dos 50 mil que já haviam concordado, chegando a um total de até 100 mil, além de fechar 4 fábricas na Alemanha.
A Kia está indo na direção oposta sob as mesmas condições, vendendo 110 mil carros elétricos no segundo trimestre, um aumento de 88% em relação ao ano passado, além de 178 mil híbridos. A Europa Ocidental teve 52 mil e a Coreia do Sul 38 mil, onde veículos elétricos já são quase 25% das vendas da Kia no país. O crescimento da Kia vem dos seus modelos mais baratos, o EV2, EV4 e EV5, além de uma van elétrica chamada PV5. A Volkswagen traz o ID Polo por preço parecido, então os carros parecem disponíveis, mas ainda falta volume, enquanto a Kia já vem de lá. 2 ex-engenheiros da Volkswagen foram acusados de usar informação privilegiada em negociações da joint venture com a Rivian. Promotores afirmam que eles compraram ações e opções da Rivian após saberem internamente das negociações, codinome Projeto Climb, antes do acordo ser divulgado em junho de 2024. Um deles lucrou cerca de 250 mil dólares e o outro cerca de 50 mil. 8 dias antes do anúncio, um pesquisou sobre o prazo de prescrição para uso de informação privilegiada, e um familiar do outro buscou em alemão como o uso de informação privilegiada é processado. Ambos podem pegar até 25 anos pelas acusações mais graves. Na SpaceX IA, o 13º voo da Starship foi a primeira vez que uma nave caiu intacta na água. Ela decolou às 6h51 da noite. Sexta-feira, horário do leste, direto da Starbase. Elon Musk afirmou: obtivemos todos os dados necessários do escudo térmico e mais. Eles também colocaram em órbita 20 satélites Starlink versão 3 em funcionamento, que são a primeira carga útil real que a Starship transportou. A SpaceX confirmou que os painéis solares e as antenas já estavam abertos, e os links de rádio e laser funcionaram em todos os 20 satélites durante 20 minutos de teste. A Starship V3 transporta até 60 satélites, cada um com cerca de 1 terabit por segundo, totalizando 60 terabits de capacidade em um voo. Musk afirmou que a alta aceleração do voo foi intencional para testar se as placas do escudo térmico permanecem presas sob alta pressão, e considerou o teste um sucesso. A nave levou 50 câmeras com a Starlink no downlink, por isso as imagens da reentrada ficaram ótimas. 30 horas depois, a nave ainda estava à deriva, a mais de 100 km do ponto onde tinha caído na água. Sobre o que virá, Elon Musk afirmou: se não houver problemas após a análise dos dados, a SpaceX tentará capturar a nave com a torre no próximo voo. Eles já capturaram um propulsor com a torre antes, em outubro de 2024, mas nunca a nave em si. Nos mercados de previsão, traders apostam em 74% de chance de fusão entre Tesla e SpaceX ser anunciada no próximo ano, um recorde para esse mercado. Isso estava em 49% em junho, subiu para 70% após a valorização das ações da SpaceX com o IPO, e agora está em 74%. O que impulsionou isso foi uma formulação no pedido de IPO da SpaceX, dizendo que a empresa pode emitir uma quantidade significativa de ações em conexão com transações futuras, o que é amplo o suficiente para cobrir a compra de outra empresa. Durante a teleconferência de resultados da Tesla, um analista questionou sobre o tema, e Elon Musk respondeu: não podemos falar sobre juntar empresas nesse tipo de evento. Isso deve ser feito corretamente, é o que você esperaria que ele dissesse em uma teleconferência com advogados presentes. O mercado de previsões é feito por pessoas apostando em resultados, refletindo um sentimento, mas definitivamente não é um relato do que realmente vai acontecer. Por fim, menções rápidas. A Neuralink divulgou o vídeo de participantes de ensaios clínicos controlando uma cadeira de rodas motorizada apenas com o implante. Elon Musk afirmou que o próximo objetivo é dar visão, inclusive para quem nunca enxergou. O acordo de 250 milhões de dólares americanos da Apple sobre a Siri foi aprovado preliminarmente após alegações de que a Siri gravou pessoas após ativações acidentais e revisão dessas gravações por contratados. Donos de iPhone elegíveis podem receber até 95 dólares. A Rivian processa o governo federal para reaver tarifas consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte, já que o reembolso não é automático e exige ação judicial dos importadores. A alfândega aceitou pedidos de reembolso de 121 bilhões de dólares e já pagou 71 bilhões. A Ford vai integrar o Apple Maps direto em sua próxima plataforma de veículos elétricos e no Blue Cruise atualizado, permitindo o uso nativo no carro sem CarPlay. Elon Musk planejou direção autônoma no Tesla Semi para o final do ano ou início de 2027, indicando que deve ocorrer em 2027, pois a fábrica de Nevada ainda está em expansão. A Starlink reduziu o kit mini para 16 dólares por mês durante 12 meses, com serviço a partir de 55 dólares, e a Louisiana assinou um acordo para conectar mais de 10.600 localidades rurais até o final do verão. Essas são as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Se quiser ver minha análise completa sobre o serviço da Tesla, custos e comparação com carro a gasolina, confira o vídeo linkado acima ou na descrição. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.